Prezados irmãos, a paz do Senhor. É com satisfação que queremos, nesta oportunidade, comentar a nossa sexta lição, que diz: Vós sois sal da terra e luz do mundo, dando continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte, os mandamentos do reino de Deus. Esta lição, ela nos leva a desempenhar a função depois da nossa capacitação através das bem-aventuranças. Estudamos as 5 primeiras lições sobre as bem-aventuranças e agora estamos já prosseguindo nessa lição onde o Senhor já nos atribui essa responsabilidade de poder realizar esse importante trabalho para o Senhor, nos comparando como um sal, né? E também como a luz. E assim o Senhor então diz, quando ele diz que nós somos o sal da terra, nós vamos aprender então hoje na nossa lição que o sal, ele tem as suas peculiaridades. É uma substância pura, né? Uma substância que não se deixa ser contaminada ou não se deixa ser misturada. Por isso, o Senhor fez essa metáfora nos comparando com o sal. E a luz também, que tem a sua propriedade de expandir sobre as trevas. Onde chega a luz, então as trevas elas são dissipadas, né? Então nós temos o nosso textual, que está aqui em Mateus, no capítulo 5, o verso de 13 a 16. Quando então o Senhor, o Mateus, ele registra assim: Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E a verdade prática, ela diz, após o ensino das bem-aventuranças, Jesus declara enfaticamente que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. Nós já aprendemos então, né, nas bem-aventuranças, que nós devemos levar a bom termo a obra do Senhor. Estamos devidamente capacitados, passamos por um período probatório, vamos dizer assim, com os ensinamentos das bem-aventuranças, e agora nós então estamos incumbidos pelo Senhor Jesus para levarmos a mensagem do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, nós aqui vemos, né, que nós como sal, então, né? O sal, ele, na Bíblia, ele tem, né, um significado muito especial. Desde os tempos antigos, o sal é utilizado pelo homem, né? Ele é utilizado na culinária como tempero, conservante, desinfetante também, né, na parte até da medicina. E até em restos nascidos era esfregado com sal, como leu em Ezequiel, no capítulo 16 e 4. Os irmãos podem conferir, né? No Evangelho de Marcos, Jesus lembra aos seus discípulos que tenham sal entre si e estejam em paz uns com os outros. Marcos 9:50. Nesse contexto, o sal é empregado para expressar a capacidade de preservar e de purificar. O sal, ele prende a corrupção, interrompe a decomposição, evita a destruição e preserva tudo que está em contato com ele. Então veja bem, se nós somos comparados com o sal, então levando para o lado espiritual, nós temos então, né, toda essa função aí como um crente para realizar no meio social onde nós vivemos. Então o sal, ele deve ser preservado, ele não pode ser insípido. Se ele for insípido, né,
diz aqui no verso 5 e 13, que ele para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós vemos que até a igreja, uma igreja morna, ela apaga o poder do Espírito Santo e deixa de resistir ao espírito predominante do mundo. Então a igreja tem que combater, tem que bater de frente contra o espírito mundano. E ela tem que combater a corrupção e dar sabor também na sociedade, porque só a igreja ela tem o Espírito do Senhor, né, para combater com esse sistema mundano que opera através do inimigo das nossas almas, que é inimigo de Deus. Em Apocalipse 3,16, o Senhor disse à igreja assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja deve exercer influência na sociedade, impondo paradigmas, opiniões e utilizando um vocabulário santo, vestimentas decentes e um elevado padrão de moralidade. Isso aí é salgar, irmão. É a igreja que salga, né? Levar esse padrão, né? Esse nível incorruptível. Tem ainda a missão de tornar conhecidos os mandamentos bíblicos que vão de encontro a uma sociedade detentora de uma cultura corrompida e depravada. Então Jesus ele nos desperta a sermos cristãos autênticos, genuínos e verdadeiros, firmados na rocha, né? Combatendo contra o pecado, a corrupção e testificando de todas as virtudes aprendidas que nós aprendemos aí nas bem-aventuranças. Aleluia. Então, o sal, ele é comparado com... o sal, o crente é comparado com o sal, né? E suas propriedades singulares. Sabemos que o sal é uma substância pura, é formada por dois elementos, o cloreto e o sódio. O sódio e o cloro formam o cloreto de sódio, a substância, o sal. Então nós somos comparados com essa substância, o sal. Jesus assim nos designou com essas propriedades peculiares. E nós vemos então que são passados por uma transformação espiritual, que a gente chama de metanoia, né? Essa transformação, e apresenta à sociedade a sua nova natureza. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Porque aprendemos com Cristo, né? E por excelência no sermão da montanha, né? Então Jesus ele diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Aleluia. Então quando Jesus ele usou essa metáfora, né, pelas propriedades singulares do sal, pois este dá sabor e também o seu efeito de conservar, impede a corrupção e é destituído de qualquer outro elemento na sua composição. O sal não recebe sabor, ao contrário, ele dá sabor. Então o sal não se mistura, o crente não se mistura, né? Ele leva a mensagem, ele leva sabor, ele não se deixa contaminar, pelo contrário, ele destrói toda a corrupção. Aleluia. Por que importante nessa metáfora, essa comparação que Jesus faz, né? O crente não é influenciado pela sociedade, ele dita as normas que convence as pessoas, pois tem palavra viva, espada do Espírito penetrante que transforma o pecador. Assim como nós somos transformados, né, pela palavra poderosa, a palavra penetrante, a espada viva de dois gumes, então nós também temos agora essa palavra, né? Fomos aperfeiçoados, estamos sendo aperfeiçoados segundo o ensinamento de Cristo, para nós levarmos a mensagem do Senhor, né, para que as pessoas possam então sair, né, ser preservadas da corrupção e ter esse sabor, né,
se deliciar com a mensagem das boas novas de salvação, o Evangelho da paz. Vamos aqui então, irmãos, ver o segundo ponto, né? Vós sois a luz do mundo. Jesus disse então que o mundo está em trevas, né? A declaração de Jesus no verso 14 é repleta de significação com profundas implicações no que tange a compreensão da natureza da vida cristã. Jesus ensinou que este mundo está em trevas, mas asseverou que ninguém, exceto o crente, ele oferece luz. Por quê? Porque somente aquele que está ligado na luz verdadeira, que é Cristo, somente esse tem luz para levar para aqueles que estão em trevas, né? Então, ora, essa é uma declaração tremenda, né, e emocionante que Jesus faz. O objetivo inteiro é que a luz seja disseminada e difundida. Ela precisa ser difundida, precisa ser disseminada, para que o mundo venha a ter luz para enxergar, né, e trilhar por um caminho mais plausível, né, e possa ter esperança de ver Deus. Então, portanto, isso nos cabe considerar. O crente, por sua definição como sal e luz, pois o propósito de quem acende uma luz é que ela forneça iluminação, obviamente. E se alguém tenta cobri-la, seria um ato inteiramente ridículo, porque o Senhor diz: não se coloca a luz, né, escondida, ninguém pode cobrir uma lâmpada, ela deve ser colocada no velador para que alumie todos que estão na casa. Então a sua qualidade como luz é essencial e é também a sua única qualidade. E assim, uma vez que perca, torna-se perfeitamente inútil. O crente apagado ele não tem utilidade, porque ele não tem luz, né? Ele não tem mensagem, ele não tem testemunho, ele não tem a graça, ele não tem o brilho de Cristo. Então ele está apagado, precisa estar ligado na luz. Ele não pode perder a sua função como luz, né? Porque a luz, ela resplandece nas trevas. Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. E também diz: eu sou a luz do mundo. Essas duas declarações precisam ser consideradas conjuntamente, porquanto o crente só funciona como luz do mundo por causa dessa relação vital que ele goza com aquele que é ele mesmo a luz do mundo. É a mesma referência quando Jesus fala, né, que ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós não estivermos ligados no ramo, nós de forma alguma vamos receber a seiva para termos vida, né? Precisamos estar ligados no tronco. Da mesma forma, nós como luz, então nós precisamos estar ligados em Cristo, porque somente Ele pode nos conceder luz. A luz, ela desmascara as trevas. Enquanto a luz não se manifesta, de certo modo, não temos consciência das trevas. E o homem que está em trevas, ele não tem essa consciência, ele está morto. Ele não enxerga, ele não vê. Está nas trevas. Isso envolve uma questão fundamental, referindo-se à vinda de Jesus. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Enquanto eles estavam em trevas, ele não viu luz. Mas quando Jesus se manifestou, então o povo viu uma grande luz, né? Mateus 4,16, na vinda de Cristo e do seu Evangelho, foi um acontecimento tão fundamental que pode ser expressa dessa maneira. E primeiro, efeito da vinda de Cristo ao mundo, que ele desmascarou as trevas que caracterizava a vida deste mundo. Isso é o que o Evangelho faz com também todo aquele que é crente verdadeiro. Conforme exprimiu o apóstolo Paulo, a luz desmascara as coisas ocultas das trevas.
grande parte das coisas desse mundo é feito sob tenebroso véu, e mesmo o homem degenerado, escravo do pecado, ficaria envergonhado se as suas ações fossem expostas à plena luz, porque a luz desmascara as trevas. Efésios 5:13. Então aí o apóstolo Paulo ele nos dá essa referência. Até o homem fica envergonhado das suas mazelas, né? O homem do mundo, ele mesmo não tem, nem mesmo ele próprio tem coragem de contemplar as coisas que ele mesmo faz, né? Então, nós vemos que a nossa missão, então, é de resplandecer a nossa luz para que o nome do Pai seja glorificado. É no verso 16, antes resplandeça a nossa luz diante dos homens. A luz na vida do crente produz a salvação. Quanto mais a luz de Jesus brilhar em nós através das boas obras e atos condizentes com o verdadeiro cristianismo, menos precisamos falar aos outros, porque a luz de Cristo brilhando em nós vai atraí-lo de tal forma que seus argumentos serão automaticamente desfeitos, as barreiras que possuem cairão, qualquer preconceito que tenham acerca do cristianismo será superado e surgirá no íntimo de todos os que consigam ver as boas obras. Um grande desejo de possuir tal brilho de Cristo que está em nós. Então, quando a pessoa ele tem o desejo, né, ele quer algo novo, ele se sente compelido de receber também essa graça, essa luz. E enquanto mais nós brilhamos, mais nós nos tornamos diferentes, né? Mais nós estamos habilitados, né, para dar o testemunho, para brilhar e conquistar as pessoas. Aqui diz, né, que nem precisamos de muito argumento, porque o nosso testemunho fala por nós. Então a luz de Cristo ela está em nós, nos direciona os nossos atos para preparar os ouvidos e o coração dos ouvintes para receberem a boa vontade, a palavra de Deus. Porque está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6, face B do versículo. Então o crente, luz que se impõe pelo testemunho, é o que nós estamos falando. O testemunho do crente, ele funciona como uma luz. Todos veem o crente e ele, pelo seu próprio comportamento, o seu caráter, a sua maneira de ser, a sua compostura, então ele brilha nessa sociedade onde o homem está corrompido e mal acostumado com as coisas das trevas, né? Com as trevas. Então, luz e sombra não se falam, não conversam, não discutem, como está escrito. E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 2:14. O sol simplesmente ele espalha a sua luz sem discutir, sem guerrear, né? Sem fazer concessão ou imposição para as sombras. Ele apenas faz a sua função para o qual foi criado, para fazer, que é emanar a sua luminosidade, luminosidade dourada, né, sobre todas as coisas. Na verdade, à medida que a luz solar avança, as sombras recuam e tudo o que estava em trevas, ou seja, sob o domínio das sombras, passa para o domínio da luz. A luz prevalece sobre a escuridão porque é infinitamente mais poderosa do que as trevas. Veja o valor que nós temos e a capacidade, o poder, né, de sermos luz do mundo, porque nós somos infinitamente mais poderosos,
Temos as armas feitas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Estamos revestidos da armadura de Deus, né? E toda essa capacitação nossa, ela nos faz triunfar. Temos a luz soberana, o que significa que ela sempre prevalece. Logo, onde ela chega, né, a sombra simplesmente foge. Quando a luz avança, as sombras recuam. E avançar é uma ação, ou seja, é uma obra da luz. O mesmo também acontece na dimensão espiritual. Glória a Deus. Onde o crente chega, todo o ambiente é iluminado com a sua presença. Aleluia. Os irmãos podem observar quando o crente chega num lugar, ele inibe as pessoas que estão num determinado assunto, interrompe os seus comentários, tem um respeito, né? Porque o crente, ele tem essa luz que impede a propagação das trevas, impede as trevas, dissipa as trevas. Então nada prevalece no âmbito espiritual, nada dos maus costumes, essas fofocas e tudo que é contrário, né, aos bons costumes da doutrina santa de Deus. Então eles são dissipados ou são interrompidos. Seja manifesta as boas obras e o Pai glorificado no céu. As virtudes demonstradas tanto por Cristo quanto pelos apóstolos devem ser nosso modelo de ação, pois fazendo desse modo estaremos brilhando muito mais intensamente do que aqueles que estão por aí discutindo aos quatro ventos. O brilho que emanamos permitirá que a luz de Cristo alcance todas as pessoas que estiverem no raio de ação da nossa resplandecência. E veremos que, para essas pessoas, quer sejam conhecidas ou não, amigos, familiares, colegas, patrões, empregados, né, precisaremos falar apenas o que diz a palavra de Deus. E eles compreenderão sem resistência, porque falando a palavra de Deus não tem como contradizer. A palavra de Deus é a verdade, né? E contra a verdade nada prevalece. Nenhum argumento filosófico, nenhum argumento teológico, nenhuma suposição humana, o achismo humano, tudo cai por terra diante da infalível palavra de Deus. Não haverá confrontos e eles estarão muito mais receptivos ao que dissermos, pois eles verão claramente na prática que nossas palavras não são meras palavras, mas sim estarão apoiadas na fé viva, demonstrada pelas boas obras, que quando forem presenciadas pelos que estiverem ao redor, farão com que eles agradeçam a Deus por ter nos enviado até eles e glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. 1 Pedro 2:12. Glória a Deus. Vamos, irmão, para a conclusão. E diz: compete-nos ser o sal da terra. Se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É verdade que somos luz do mundo, porém não acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que estão ou que se encontram na casa. Finalmente, Jesus afirma: assim brilhe também a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Que é o nosso versículo aqui, Mateus 5,16. Né? O crente é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. Ele é tão diferente delas como o sal difere do material ao qual é aplicado e como a luz que dissipa as trevas. Eu vou parando por aqui, que o Senhor abençoa toda a igreja, os irmãos, os participantes da escola dominical, venha abençoar os professores, que Deus os inspire com mais argumentos e mais capacitação para que possa ministrar as aulas, né, na sede da congregação, e a escola dominical ser uma bênção e nós sermos dotados do conhecimento da graça de Deus. Rogo pelas vidas dos irmãos, nosso pastor, toda a equipe da escola dominical, nossos superintendentes, professores, também os nossos comentaristas e toda a nossa diretoria de escola bíblica dominical. Que Deus abençoe todos os irmãos e eu rogo a oração dos irmãos para que possamos estar sempre levando a bom termo essa obra, esse ministério que Deus tem nos entregado no ensino da sua palavra. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém.